Em uma cidade tranquila, onde todos parecem se conhecer, os assassinatos começaram a acontecer de maneira chocante, mas ao mesmo tempo, incrivelmente meticulosa. Cada vítima está ligada a um segredo do passado, algo que a cidade inteira quer esquecer. E, à medida que as mortes se multiplicam, uma pergunta perturbadora começa a assombrar a mente da detetive Marta Lima. Será que o assassino está tentando expor a verdade? Ou é a verdade que o está matando? Se você está curioso para descobrir o que acontece quando a busca pela justiça esconde mais do que você pode imaginar, inscreva-se no canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum detalhe desta história de mistério e vingança. Marta Lima, uma detetive conhecida por sua habilidade de desvendar casos complexos, não sabia o que esperar ao ser chamada para o primeiro assassinato. Uma jovem mulher foi encontrada em uma rua isolada, com uma faca cravada no peito e uma carta deixada ao lado do corpo. A carta estava em branco, mas o sangue da vítima desenhava algo nas páginas, um número. Marta logo percebeu que o número não era aleatório. Era uma cifra, uma chave para algo maior. Uma cidade pequena, com seus segredos bem guardados, estava agora sendo exposta, pedaço por pedaço. Conforme Marta começa a investigar, ela descobre que a vítima estava envolvida em uma disputa política há muito tempo enterrada, algo que os moradores da cidade queriam esquecer, e o assassino sabia disso. À medida que ela visita mais vítimas e encontra pistas semelhantes, Marta começa a ligar os pontos. Cada uma das mortes parece ter uma conexão com algo que aconteceu muitos anos atrás, algo que envolvia um grupo poderoso da cidade, incluindo políticos e empresários que tinham tudo a perder caso a verdade viesse à tona. Enquanto o caso avança, Marta começa a perceber que as vítimas não eram aleatórias. Elas eram peças de um quebra-cabeça complexo, com todas elas ligadas a um grande esquema de corrupção que datava de décadas. Cada morte parecia um aviso, uma peça que se encaixava na rede de segredos da cidade. O assassino não estava apenas matando, ele estava contando uma história através de suas vítimas. Quando Marta visita o escritório da última vítima, ela encontra uma pasta escondida, com documentos que mostram contratos fraudulentos, desvio de verbas e até mesmo assassinatos anteriores, aparentemente encobertos pelo poder local. Ela tenta, então, pressionar alguns dos envolvidos na antiga rede de corrupção. Um empresário influente a recebe, mas seus olhos e mãos tremem, como se ele soubesse que a verdade estava prestes a ser revelada. Ele rapidamente tenta desviar a conversa, mas Marta percebe que está sendo vigiada, como se o assassino estivesse observando cada movimento dela. E, de fato, ele estava. Na noite seguinte, um novo corpo aparece. Desta vez, o número deixado ao lado é um nome. O nome de alguém de sua própria equipe. A pressão começa a crescer em cima de Marta. A cada nova pista, ela sente que está mais próxima da verdade, mas também mais perto de um abismo perigoso. O número deixado no corpo da última vítima, um nome da sua própria equipe, a coloca em uma situação delicada. Ela não sabe mais em quem confiar. Desesperada para descobrir a conexão entre as mortes, então decide investigar mais a fundo o histórico de sua equipe, mas é confrontada com um fato alarmante. Seu parceiro, o experiente investigador Rodrigo, tem uma ligação pessoal com o nome deixado pelo assassino. Rodrigo, visivelmente abalado, tenta desviar do assunto, mas Marta insiste. Ele revela que o nome na pista pertence a um antigo amigo de infância, alguém com quem ele compartilhou segredos que agora ameaçam destruir tudo. As peças começam a se encaixar de maneira perturbadora. O assassino não só estava atacando para expor a corrupção, mas também vigiava, manipulava e se infiltrava na própria polícia. Marta agora se vê em um dilema: confrontar Rodrigo e arriscar perder o único aliado que lhe resta, ou seguir o caso sozinha e arriscar que o assassino se torne a próxima vítima dela. Marta decide confrontar Rodrigo, mas antes que ela tenha a chance de discutir as revelações, o telefone de seu escritório toca. É uma voz distorcida e fria, que se apresenta como o assassino. Ele avisa: você está mais perto do que imagina, mas a verdade não vai ser sua salvação. A vingança sempre vem primeiro. Marta sente um arrepio percorrer sua espinha. A ligação é abruptamente cortada, mas algo no tom da voz deixa claro que ele está assistindo cada passo que ela dá. Desesperada para encontrar uma conexão direta, Marta vai até o local onde as vítimas haviam sido enterradas, uma propriedade abandonada nos arredores da cidade. Lá,
ela encontra mais pistas. Uma série de fotos antigas de todas as vítimas, incluindo a dela própria, quando ainda era criança. Todas as fotos datam de décadas atrás, quando o escândalo político estava no auge. As peças estão finalmente se unindo. O assassino não está apenas vingando as vítimas, mas buscando uma justiça distorcida, um desejo de expor uma rede de corrupção profundamente enraizada, e talvez até mesmo a própria Martha tenha sido uma vítima desde o início. Martha, agora completamente imersa no mistério, sente o peso das pistas se acumulando. As fotos antigas, as ligações perturbadoras e o crescente número de mortes não são mais apenas um caso, são um pesadelo pessoal. Determinada a terminar o que começou, ela segue as últimas pistas que a levariam a uma velha mansão no limite da cidade, um lugar que estava abandonado há anos, mas que de alguma forma sempre esteve no centro das discussões sobre os escândalos do passado. Quando Martha chega, percebe que o lugar parece ter sido preparado para o confronto final. Ela entra cautelosamente, com o coração acelerado, e logo encontra um grande salão onde várias velas estão acesas, iluminando um altar improvisado no centro da sala. Lá, ela vê uma cena arrepiante. As últimas vítimas, agora mortas, estão dispostas de maneira ritualística, com suas mãos amarradas e os olhos cobertos por fitas pretas. E no meio da sala, uma figura encapuzada a aguarda, o assassino. Ele se vira para ela, e por um momento, o silêncio se quebra apenas pelo som do vento, como se até o tempo estivesse esperando a grande revelação. Martha, com a arma em mãos, exige que ele se revele, e surpreendentemente, o assassino tira o capuz, revelando seu rosto, o rosto de Rodrigo. O parceiro de Martha, o homem que ela acreditava ser seu aliado, está ali, em pé, com uma expressão de frieza que nunca havia visto antes. Ele sorri, mas é um sorriso vazio, sem remorso. Rodrigo revela que ele foi, na verdade, uma peça fundamental na conspiração que dominava a cidade. Anos atrás, ele foi manipulado por poderosos empresários e políticos, mas, ao invés de ser um simples cúmplice, ele se viu envolvido em uma teia de mentiras que acabaria destruindo sua própria vida. No entanto, ao longo dos anos, ele começou a se sentir culpado e, por fim, decidiu que a única maneira de corrigir tudo seria destruir todos os envolvidos e expor as mentiras de uma maneira brutal, matando aqueles que haviam causado tantas dores, mas de uma maneira que os forçasse a admitir seus pecados. Porém, Rodrigo não fazia ideia de que o assassino por trás dos assassinatos não era apenas ele. Martha, a detetive que ele confiava, também fazia parte dessa história. Martha se senta, sem acreditar no que está ouvindo, enquanto Rodrigo, com um sorriso torto, a observa. Ele então revela o que ela mais temia. Você não entende, Martha. O assassinato da sua mãe foi apenas o começo de tudo. Você foi criada dentro deste sistema. O choque é tão grande que Martha mal consegue respirar. A verdade, que ela jamais imaginou, começa a tomar forma. Ela não apenas fazia parte da história, como foi envolvida sem saber, com um passado escondido por pessoas que ela acreditava proteger. O assassinato de sua mãe, ele fora orquestrado como um ponto de partida, para forçá-la a entrar nesse jogo macabro. Martha, agora completamente desorientada, encara a verdade diante de seus olhos. As palavras de Rodrigo ecoam em sua mente como um trovão ensurdecedor. Ela, a detetive que havia dedicado sua vida a expor a corrupção e a injustiça, sempre acreditou estar lutando pelo lado certo, mas agora, ela percebe com um nó crescente em sua garganta que foi manipulada o tempo todo. Desde o assassinato de sua mãe, ela esteve jogando um jogo de poder que estava além de sua compreensão. Sua própria origem foi cuidadosamente arquitetada por mãos invisíveis, como uma peça em um tabuleiro de xadrez, onde ela nunca soubera qual era seu papel até agora. Rodrigo, ao ver o sofrimento nos olhos de Martha, parece se deliciar com a dor dela. Ele sorri de forma sinistra, como se soubesse que seu segredo mais sombrio agora está desmoronando diante dela. Você realmente acreditava que a sua busca por justiça era genuína? Diz ele, com um tom frio e desdenhoso. O assassinato de sua mãe não foi um acidente, Martha. Foi parte do plano para trazê-la de volta, para forçar você a encarar a verdade que sempre esteve ao seu redor. Eles queriam você aqui, infiltrada na polícia, sendo parte desse sistema para que pudessem controlá-la quando o momento certo chegasse. Ele faz uma pausa e sua voz se torna mais baixa, quase sussurrando. Você foi criada para ser a chave,
E agora, finalmente, você está entendendo o jogo. Os olhos de Marta se enchem de lágrimas misturadas com raiva. O peso da traição é esmagador, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Cada lembrança de sua infância, seu trabalho na polícia, seus esforços para resolver casos, tudo isso se torna um grande enigma. Ela foi usada, manipulada como uma marionete em um plano elaborado por aqueles que tinham o poder de mudar o destino de sua vida. Sua mãe, tudo o que ela pensava ser um simples assassinato, agora parece fazer parte de uma conspiração monstruosa, uma tentativa de trazê-la de volta ao coração de um sistema podre. Em um momento de desespero absoluto, Marta puxa sua arma, sentindo o peso do metal frio em suas mãos. Ela o encara, sua respiração pesada e irregular. Rodrigo, com seu sorriso venenoso, dá um passo à frente, desafiador, como se soubesse que o destino de ambos está prestes a ser selado. Você vai matar a única pessoa que tem as respostas, Marta? A única pessoa que pode lhe mostrar tudo o que você precisa saber? Mesmo que isso signifique sacrificar sua própria alma. Ele está se divertindo. Um homem quebrado pela culpa, mas que agora se vê como um mestre, controlando o último movimento de sua marionete. Marta, com a mente turvada pela raiva e pela dor, encara a arma em sua mão, o gatilho à sua frente. A sirene da polícia começa a soar ao longe, o som da aproximação de outros agentes, mas Marta já não se importa mais com o que está por vir. Ela percebe que não pode mais confiar em ninguém, nem mesmo em si mesma. Toda sua vida foi construída sobre mentiras, e agora ela tem o poder de acabar com isso. A vingança não trará de volta o que você perdeu, Rodrigo. Ela diz, com os lábios trêmulos, mas decidida, e com uma fúria silenciosa e um olhar de pura dor, ela puxa o gatilho. O disparo ecoa pela sala, ensurdecedor, e tudo ao redor parece parar por um breve momento. O corpo de Rodrigo cai no chão, sem vida, como uma marionete sem cordas. Marta, ofegante e com o coração acelerado, observa o que restou de sua vitória. Mas, ao invés de um sentimento de alívio, ela sente um vazio crescente em seu interior. O som da sirene se aproxima cada vez mais, mas no fundo, ela sabe que, apesar do tiro que pôs fim àquela vida, o verdadeiro mal que ela enfrentou nunca vai desaparecer. A cidade, os segredos, as pessoas que estavam por trás de tudo, eles ainda estão lá, e talvez o preço da verdade tenha sido mais alto do que ela poderia imaginar. O passado, como uma sombra, sempre encontrará uma maneira de voltar. Após tudo o que Marta enfrentou, a cidade continua a viver sob o manto da escuridão. O assassinato de Rodrigo não trouxe a paz que ela esperava. Pelo contrário, trouxe mais perguntas do que respostas. A rede de corrupção que ela acreditava ter desmantelado está apenas mais oculta, mais sombria, e a verdade que ela lutou tanto para descobrir parece ter se tornado uma carga que ninguém mais pode carregar. A vingança foi cumprida, mas no fundo, Marta sabe que a verdadeira batalha está apenas começando. O passado não pode ser enterrado, e as sombras de suas escolhas vão acompanhá-la para sempre. A vida de Marta nunca será mais a mesma. Mas uma pergunta persiste. Seria possível destruir o mal sem se tornar parte dele? Com o peso da verdade em seus ombros, Marta se vê novamente à mercê de um sistema corrompido, sem saber se está lutando pela justiça ou apenas tentando sobreviver. E você, o que acha? Marta fez a escolha certa ao confrontar Rodrigo? Ou será que sua busca pela verdade a transformou em algo que ela jamais imaginou ser? Deixe seu comentário abaixo com suas opiniões e teorias. Queremos saber o que você pensa sobre essa história que mistura mistério, vingança e traição. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais histórias.